Do livro Momentos com Chico Xavier, de Adelino da Silveira, editora LEP. Para que nada se perca. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Esta passagem está em João, capítulo 6, versículo 12. Depois da multiplicação dos pães, Jesus nos dá uma notável lição de como evitar o desperdício. Após a multidão haver se fartado, sobraram vários pedaços espalhados pelo chão. Ele então diz aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. E encheram-se 12 cestos com o que havia sobrado. As palavras de Chico Xavier são alimentos para a alma. Se eu pudesse, ajuntaria todas em livros para que nenhuma delas se perdesse. Fiz a tentativa. Desta forma, este livro registra passagens que foram ouvidas em diversas circunstâncias, em épocas recentes ou recuadas, algumas delas anotadas na hora como foram pronunciadas. Destas, pude precisar datas. De outras, só me lembrei algum tempo depois. Mas parece que Chico tem o dom de escrever na memória da gente. O leitor amigo entenderá que uma ou outra falha deve ser-me debitada. Que homem é este? Para escrever sobre este homem, minha incapacidade é tamanha que lanço mão de palavras e frases lindas e ouvidas aqui ou acolá. Tento, escrevo e apago, rabisco e risco, arrisco-me. Nem assim me é fácil expressar o que gostaria de dizer. Mas se você esteve com ele por alguns minutos, ainda que tenha sido uma única vez, não terá dificuldade de entender o que tanto quero dizer e não consigo. Que homem é este, que doente deu saúde a incontável número de pessoas. Pobre de bens materiais, consolou numerosos ricos. Rico de bens espirituais, jamais esqueceu os pobres. Sem poder humano, orientou e consolou poderosos. Sem dinheiro, enriqueceu o século em que nasceu. Sem títulos acadêmicos, apenas com a 4ª série fundamental, foi coautor de verdadeira enciclopédia, versando os mais variados temas sobre ciência, filosofia e religião. Apagando-se, iluminou nossos caminhos. De sua boca jamais se ouviu uma palavra de pessimismo, ódio, condenação ou revolta. Sua vida foi toda dedicada a que a fé se elevasse, a esperança crescesse, a bondade se expandisse e o amor triunfasse sobre todas as causas. Que homem é este, que apesar dos sofrimentos que experimentou em toda a vida, ainda consegue sorrir além do cansaço, servir apesar das doenças, sofrer sem reclamar, fazer o bem aos que lhe fazem mal, orar pelos que o perseguem e caluniam, ajudar desinteressadamente, conversar com os animais, amar todos os seres, publicar 410 livros com 20 milhões de exemplares vendidos,
sem nunca receber 1 centavo de direitos autorais. Que homem é este, que há muitos anos, capa e assunto das principais revistas e jornais do país, nunca perdeu a simplicidade? Que homem é este, que após alguns anos retido em sua casa por doenças graves, bastou a simples notícia de que havia voltado a atender para que milhares de pessoas acorressem à cidade onde mora, simplesmente para vê-lo. Que homem é este que resistiu 92 anos de massacre com a mesma paciência e serenidade dos primeiros seguidores de Jesus? Que nunca se cansa de fazer o bem. Nunca perguntei a este homem se ele é feliz, mas deve ser, porque faz a vontade de Deus. Ele tem um jeito manso de falar, um olhar límpido como um céu sem nuvens, um sorriso franco de quem é autêntico. Este homem não consegue mais falar sobre o Cristo sem se emocionar até as lágrimas. Seu nome é Chico, o nosso Chico, um homem feito só de amor. Seu nome é Chico, Chico Xavier, a paz que todo mundo quer. Uma opinião insuspeita. As Escrituras registram que Jesus passou a vida fazendo o bem. O mesmo se aplica a Francisco Cândido Xavier, o mais famoso kardecista brasileiro e um dos autores mais lidos do país. Conheci-o nos anos 50 em Minas Gerais. Nos meios católicos contavam-se horrores a seu respeito. Espíritas e protestantes eram queimados, entre aspas, na fogueira de nossos preconceitos, até que o Papa João XXIII, nos anos 60, abriu as portas da Igreja Católica ao ecumenismo. Chico Xavier é cristão na fé e na prática. Famoso, fugiu da ribalta. Poderoso, nunca enriqueceu. Objeto de peregrinações a Uberaba, jamais posou de guru. Quem dera que nós, católicos, em vez de nos inquietarmos com os mortos que escrevem pela mão do Chico, seguíssemos com os vivos seu exemplo de bondade e amor. Frei Beto, frade dominicano, na revista Época da editora Globo, transcrito do jornal Luzes do Consolador de Goiânia. Já é uma mensagem. O Dr. Pedro Bloch, médico, teatrólogo e um dos mais destacados editores do país, imigrante judeu da Ucrânia, assim rebateu em 1962 críticas de pessoas que queriam pregar em Chico Xavier o rótulo de impostor. Abre aspas. Que divino impostor deve ele ser para levar a vida de humildade e abnegação que leva, para renunciar à surpreendente obra cuja autoria nega e para conservar-se isolado numa pequena cidade do interior, quando a fama e a fortuna o receberiam de braços abertos. Para encontrar o caminho da salvação, a humanidade precisa de alguns milhões de Chicos Xavieres, ainda que não escrevessem uma só mensagem. O próprio Chico Xavier já é uma mensagem. Fecha aspas. Só o tempo.
Disse Adésio Alves Machado no Correio Fraterno do ABC em fevereiro de 96. A obra de Chico Xavier é tão grandiosa que o homem comum, que constitui a maioria da humanidade terrena, não consegue agora percebê-la por ser curta a sua visão futura. Somente a história e o tempo farão justiça a Chico, ele que é um real benfeitor da humanidade. Referência inesgotável. Na Federação Espírita Portuguesa, Revista de Espiritismo número 29, escrito: reconhece-se generalizadamente em Chico um missionário total, cuja mensagem ressuma não só da sua obra vastíssima, como também do seu próprio viver e agir de cada dia. Desde a mais tenra juventude, cinge-se a uma conduta invariavelmente irrepreensível, toda ela um perfume de abnegação, fraternidade, autodoação, acendrado espírito de servir. Para os espíritas em geral, Chico constitui uma referência inesgotável, através não só da sua imensa e variada obra mediúnica, mas também de sua aprumada figura de cidadão e espírita exemplar. Homem do século. Um nome ecoa por todo o século XX, disse Carlos Romero em O Reformador, agosto de 1997. Um nome que é pronunciado com muito respeito e carinho: Chico Xavier. Ele é, sem dúvida, o maior fenômeno mediúnico de todos os tempos. O século XX é o século de Chico Xavier. Sem descanso. A oração da generosidade de Santo Inácio de Loyola poderia servir como lema pessoal de Chico Xavier. Em sua época, ninguém mais do que ele deu sem contar o custo, lutou sem tratar dos ferimentos, labutou sem procurar descanso e trabalhou sem pedir qualquer recompensa, a não ser saber que fazemos a tua vontade. Guy Playfair, em A Força Desconhecida. O homem e o médium. Como homem, cumpriu todos os seus deveres. Como funcionário, nunca faltou e nunca pediu licença. Como irmão, foi sempre uma confortadora presença. Como cidadão, deu exemplos comovedores. Com 88 anos e dificuldade de locomoção, foi votar. Como médium, ultrapassou todos os limites. 75 anos de mediunidade dedicados integralmente a Jesus. Não há na história da humanidade ninguém que tenha psicografado por tanto tempo. Jamais conspurcou seu mandato mediúnico. Jamais recebeu benefícios pelo seu trabalho incansável e ininterrupto na seara divina. O mestre e o discípulo. Jesus nunca usou seus poderes em benefício próprio. Ou tu pensas que eu não poderia orar a meu Pai e ele não me enviaria mais de 12 legiões de anjos, disse Jesus. Está em Mateus capítulo 26, versículo 53. Chico Xavier nunca usou sua mediunidade em benefício próprio. A fonte.
Por que você vai tanto a Chico? Indagou-me certa vez um amigo. Se posso beber na fonte, por que iria beber no rio? Sua pequenez ainda era maior. No final de 1985, num programa de televisão, comparei-me a um pé de grama, a um pé de capim. À noite, o espírito Emmanuel entrou no quarto para dizer-me que não tinha gostado da comparação. Por quê? Perguntei-lhe. A grama ainda cresce. Lições de silêncio. O que você vai fazer em Uberaba se Chico está quase sem voz nestes dias, Adelino? Indagou-me um amigo. Vou aprender alguma coisa com o silêncio dele. Não é só com palavras que Chico nos ensina. Cada atitude dele também é um ensinamento. Caixa postal. Sempre me impressionou o volume de cartas e papéis colocados nos bolsos do paletó de Chico, que de tanta correspondência sempre estiveram muito inchados. Confesso não saber a quem pertence a frase seguinte, mas considero-a de uma rara felicidade. O bolso do paletó de Chico é a caixa postal de Deus. Aparência e realidade. Chico, ando receoso de falar, estou em conflito, não sou a imagem que fizeram de mim. Alguns me consideram bom, disse Chico. Outros me consideram uma pessoa desprezível. A opinião dos outros não altera o que sou. Vivo diariamente com a imagem que fazem de mim e com a minha realidade interior. A data do nascimento de Jesus. Chico, você poderia me dizer se a data do nascimento de Jesus é a que veneramos ou é questionável, como pretendem alguns estudiosos? Uma mentira não resistiria a 20 séculos. A nova casa. Que mundo vamos habitar quando desencarnarmos, Chico? Um mundo de acordo com o que somos por dentro. O que fazemos é muito importante. Para provar nosso amor a Deus, temos que amar o próximo. Começa aí. Disciplina também é amor. A criança deve mesmo ser intocável, como apregoam alguns? Fui criado com disciplina. Se tivesse tido filhos, eu os criaria com pelo menos boa parte da disciplina com que fui criado. Quando voltar, quero uma mãe que me agrade, se eu merecer, mas que me bata, se eu precisar. A gente vê logo. Impressionado com a quantidade de litros incolores com água para fluidificação, perguntei-lhe se é necessário que as águas estejam contidas em vasilhames assim sempre incolores. Chico deu uma resposta saborosa, temperada de bom humor. Pode ser de qualquer cor. O Dr. Bezerra diz que o litro incolor é bom, porque se cair mosca dentro, a gente vê logo. Preguiça. Você já ouviu alguma definição dos benfeitores espirituais sobre a preguiça?
Certa vez o Espírito Emmanuel disse-me que nenhuma religião, filosofia ou ciência conseguiu até hoje dizer onde termina o cansaço e onde começa a preguiça. Mas, para responder sua pergunta, o Espírito Jair presente escreveu certa vez por nosso intermédio que a preguiça é uma doença de quem descansa demais. Como vencer o desejo? Que fazer para vencer o desejo? Orar, meditar, dominar a erótica, trabalhar o mais que puder, silenciar. Sempre é bom. Chico, muita gente diz que não há necessidade de as pessoas sãs tomarem passes, que somente as doentes é que deveriam. Você poderia nos dizer algo a respeito? O passe sempre é bom. Se a pessoa estiver doente, toma para sarar. Se não estiver, toma para não ficar. Vocação. O que é vocação? O Espírito de Emmanuel diz que é a síntese do aprendizado milenar do Espírito e que a nossa formação nos leva sempre para o caminho do que já fomos. Às vezes, voltamos para aprender a considerar o que devemos ser. Aceitação. Por que as grandes almas sofrem tanto? Sem a dor, não se teria espaço mental para aceitar verdadeiramente as leis de Deus. Quem aceita verdadeiramente não reclama de nada. A alegria do ponto de vista material é uma ocorrência de valor externo. Entretanto, o sofrimento, quando aceito com resignação e paciência, dilata os recursos da alma, preparando-a para receber as alegrias íntimas só concebíveis pela vida espiritual. Coragem. Quem é a coragem? A coragem é suportar a presença de uma pessoa que nós sabemos seja muito difícil para compartilhar nossa vida. Caminho para a humildade. Chico, qual o caminho para a humildade? Aprenda a esquecer-se. Fale pouco, ouça mais. Ação e reação. O que vem acontecendo no mundo atualmente está dentro do contexto divino? Está dentro do contexto do que vimos fazendo. Sessão pública. Quanto tempo deve durar uma sessão pública num centro espírita? A sessão pública deve ter horário mais ou menos previsto para começar. A duração deve ter o tamanho da necessidade do público presente. Medo da morte. Por que temos medo da morte, Chico? Porque a incerteza ainda está ao lado de nossa fé. Para aqueles que guardam a fé, há uma paz muito grande. Enxurrada de livros. Chico, estou muito preocupado com essa enxurrada de livros no movimento espírita. Não se preocupe com isso. Quando não é verdade, acaba por si mesmo. Mensagens familiares. Certa vez alguém lhe indagou o porquê da recepção de tantas mensagens de familiares desencarnados. Eis a resposta: para dar força às pessoas que precisam continuar vivendo apesar das perdas. A virtude mais difícil.
Chico, qual a virtude mais difícil de ser alcançada? A paciência ou a humildade? Uma não vem sem a outra. Entretanto, a mais difícil é uma terceira, a abnegação. A abnegação não pode ser ensinada. Tem de ser vivida no silêncio com Deus. Temos de vivenciar aquilo que ensinamos. O problema não é ter, é ser. Tudo que a gente tem é de Deus. Desprender-se das posses, das pessoas, eis o caminho. Precisamos compreender a vontade de Deus a nosso respeito. Quando Cristo apareceu a Paulo de Tarso, ainda Saulo, na estrada de Damasco, após a queda do animal de joelhos, o grande convertido perguntou: Senhor, que queres que eu faça? Falar não é tão fácil. Chico, fui convidado para fazer uma palestra sobre suicídio. Pretendo pintar um quadro horroroso sobre o Vale dos Suicidas, o sofrimento pelo qual passam os que abreviam a vida, as consequências, os corpos deficientes em que nascerão. Isso com a intenção de anular alguma ideia de suicídio que possa estar na cabeça de alguém. Ele olhou-me por alguns segundos e disse: tudo isso pode ajudar aos que estão com a ideia de abreviar a vida. Mas seria bom se falasse também para consolar os pais, as mães e os familiares dos que se suicidaram e que certamente deverão estar no auditório. O fogo não espera. Quando Chico ia de casa em casa, levando alimentos a famílias mais necessitadas, alguém lhe perguntou: você não acha que esse serviço de assistência social é obrigação do governo, que gasta tanto dinheiro com coisas inúteis? Se vejo a casa de meu vizinho em chamas, nada me impede de pegar um balde de água e ir tentando apagar o fogo até que os bombeiros cheguem. A morte é do tempo. A morte nos assusta tanto e não devia. Quem morre, ensina Chico, é o tempo que nos é dado, sempre finito. Esse tempo morre quando se esvai, seja ou não bem aproveitado. A morte é a morte do tempo, disse Chico, que nos foi concedido para a nossa transformação. Durante a encarnação em que estivermos e dentro deste período, temos o que poderíamos chamar de morte do tempo, mas não de nossa personalidade, porque esta é imortal. A vida é dura. Há muitos anos apareceu aqui um motorista de caminhão dizendo que a vida estava muito dura. Perguntou-me se eu tinha uma frase que lhe despertasse o ânimo. O espírito de Emmanuel disse a ele: a vida é dura para quem é mole. Sessão mediúnica. Você acha que devemos voltar a fazer sessão mediúnica, Chico? Espere mais um pouco. A sessão mediúnica é indispensável? E Chico me respondeu: indispensáveis são o estudo e o conhecimento. Chico Xavier e o calor. A sala está apinhada. A multidão se comprime ali, calor intenso, todos
uns mais, outros menos, sentem o incômodo e reclamam. Chico está metido no seu paletó surrado. De repente, ele se volta para mim e diz: a temperatura está assim há vários dias, mas não me queixei uma só vez. Como é que você consegue isso, Chico? Perguntei-lhe. É que um dia, quando pensei em reclamar que calor, ouvi uma voz dizer: você não compreende a necessidade da terra? Todos estão sofrendo com a elevação da temperatura. Você ia querer uma só para você? Deus esquenta e depois esfria a terra para que ela produza. Dona Dita é o Chico. Chico esteve em Iturama, Minas Gerais, na inauguração de um centro espírita. Alguns amigos, eu entre eles, o acompanhávamos. A multidão era de assustar. Após uma belíssima prece, ele psicografou um poema muito bonito de Maria Dolores e cumprimentou, ainda que rapidamente, um por um. Na volta, lá pelas 4 ou 5 horas da manhã, passávamos por Mirassol e ele sugeriu aos companheiros de Uberaba uma rápida passada por minha casa para um cafezinho que lhes espantasse o sono. Depois seguiriam viagem. Tinha consulta médica naquela tarde em São Paulo, mas antes precisava ir a Uberaba. Quando entramos pelo corredor, perguntou-me qual era o quarto de minha mãe, que ele mesmo queria despertá-la. E assim o fez. Dona Dita, acorde, é Chico Xavier. Preciso tomar um café para seguir viagem. Foi a única vez em toda a minha vida que vi uma mulher ser despertada por uma visita às 4 horas da manhã e levantar-se radiante de felicidade. Luz para Amália. Sem registro de data, deve fazer mais de 20 anos que ouvi de Chico este caso. A notável médium espanhola Amália Domingo Soler ficou cega. Em extrema penúria, frequentava uma casa de caridade em que se distribuía sopa. Ali as pessoas eram antes cadastradas ou fichadas, exigência burocrática que a ocasião tornava impiedosa e que talvez se destinasse a produzir estatísticas como se estas tivessem importância nesses casos. Certo dia, recolhida em seu aposento, orou pedindo a Jesus que lhe devolvesse a visão. Em comovedora lembrança dos companheiros de infortúnio, prometeu que trabalharia para construir uma casa onde os desvalidos recebessem o prato de sopa, sem que lhes fosse perguntada qualquer coisa, nem sequer o nome. Ainda sentada na cama, decorridos alguns instantes, começou a ouvir vozes. Claramente ouviu que pediam em coro: luz, Senhor, luz para Amália, luz para Amália. Fechada na escuridão, ficou algo confusa, julgando ouvir vozes humanas. Levantando-se, começou a tatear, perguntando quem estava no quarto. Enganava-se. As vozes vinham do mundo espiritual. De móvel em móvel, suas mãos o levaram até o velho guarda-roupa que tinha um espelho. Os olhos sem vida encheram-se de luz e ela se viu refletida com toda a nitidez da visão que lhe fora restituída pelo mestre.
Daí em diante, nunca mais deixou de servir sopa a uma legião de anônimos necessitados. Cura e tratamento. Há mais de 20 anos, Chico contou-me este caso à época já antigo. A lição, ainda hoje, é atual. Em 1931, ele começou a sofrer sintomas de grave moléstia ocular. Apesar de tratamento com um oftalmologista amigo durante alguns anos, certo dia, um olho seu sangrava e doía tanto que ele resolveu perguntar ao Espírito Emmanuel: será que o Senhor não poderia pedir ao Dr. Bezerra ou a algum protetor espiritual, um benfeitor, que me curasse o olho? Emmanuel respondeu na forma sóbria de sempre: continue tratando com o médico amigo e sofra com paciência e resignação, porque esse seu caso não tem cura e não posso fazer nada por você neste momento. Mas se o Senhor, que é o meu protetor, está dizendo que não tem cura, que não pode fazer nada por mim, como é que vou continuar trabalhando? O iluminado Espírito completou sereno: eu disse que não tem cura, não que não tem tratamento. Desde então, Chico tratava religiosamente do olho doente, colocando remédios várias vezes por dia. Luz del Fuego. Chico estava em Belo Horizonte quando resolveu acompanhar um irmão de fé até o hotel em que este se encontrava hospedado. Chegando lá, segurou o braço do confrade para subir as escadas. Quando alcançaram o corredor para o qual se voltavam as portas dos quartos, uma delas se abriu de repente e uma mulher completamente nua veio andando em direção a eles. Era Luz del Fuego, a bailarina que na época assombrava o mundo com a sua nudez. Parou a uns 2, 3 passos de Chico e de seu companheiro e ficou olhando para eles. O médium lhe disse: minha irmã, você não deveria ficar andando por aí sem roupa. Poderá pegar uma gripe, uma pneumonia. Então ela lhe redarguiu: Chico, você é o único homem no mundo que me vê nua e fica preocupado com a minha saúde. Após a desencarnação, ela escreveu através de Chico sob pseudônimo um belíssimo poema sobre o Dia das Mães. Família e reencarnação. Alguém interpelou Chico sobre dificuldades em família. Eis o que pude anotar. Tenho aprendido com os benfeitores espirituais que um corpo, uma família, um plano reencarnatório dá muito trabalho, leva muito tempo. Não podemos ir desistindo de nossos compromissos por qualquer coisa. O complexo de culpa será muito grande. O Espírito de Emmanuel diz que alguns gramas de remorso pesam no coração muito mais que uma tonelada de sacrifícios. Melhor tolerar, quando possível, o marido grosseiro, a mulher ciumenta, a filha orgulhosa, o filho ingrato, o parente difícil. Não estaríamos ligados a ele se não houvesse motivo justo para isto. O espírito de André Luiz escreveu em seus livros que não há casamentos que se erga na terra sem vínculos com o passado, e que no lar estamos pagando a prestações
certas dívidas contraídas por atacado. Melhor não tentar descartar parentes difíceis ou parentes com doenças de difícil trato mediante internações desnecessárias, porque a nossa libertação virá pelos processos da natureza, quando houvermos quitado nossas dívidas perante a justiça divina. Enquanto vibrar em nós o anseio de nos vermos livres do parente difícil ou do parente com doença de difícil trato, é sinal de que a dívida permanece. Não me lembro quem no momento, mas alguém já me disse que o exercício do amor verdadeiro não pode cansar o coração. Quando Jesus perguntou ao líder dos discípulos, Simão, filho de Jonas, tu me amas? Este entristeceu-se, porque era a terceira vez que Jesus lhe perguntava se ele o amava, e disse-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Jesus lhe respondeu, apacenta minhas ovelhas. Interessante notar que Jesus não perguntou se Simão Pedro tinha dinheiro, cultura, propriedades, inteligência, se era casado ou tinha filhos. Perguntou-lhe apenas se ele o amava, como a nos indicar que, se tivermos amor, todas as demais dificuldades se resolverão. Só reprovação. Chico, assisti a uma bela reportagem sobre você na televisão. Estava muito bem feita. Você merece. Chico não merece nada que não seja reprovação. Não morre, se mata. Enquanto aguardávamos a presença de Chico na sala, falávamos sobre drogas, álcool, fumo, gula. Ele chegou, sentou-se, tamborilou com os dedos sobre a mesa e disse como se tivesse ouvido toda a nossa conversa. Sêneca, no tempo de Nero, disse: o homem na terra não morre, ele se mata. Autismo. Algumas provas ganham dimensões próprias em razão dos desafios que encerram. Um casal de longe, premido pela angústia de uma situação nova, quis saber como tratar o filho autista. E Chico respondeu: o filho autista precisa de muita conversa dos pais para sair de si mesmo. Não se pode deixar só por conta do tratamento. Deve-se ler muita coisa para ele. É preciso muita paciência. Lenitivo aos presos. Resposta de Chico Xavier a um diretor de presídio. A melhor orientação é a própria doutrina, mas para os presos mais agitados, seria bom que se pudesse dar um lenitivo. Seria bom que as autoridades pudessem dar um calmante. Sempre sobra na alma humana algum lugarzinho para o bem. Fale para consolar. Fale com o coração, com o sentimento. Se você fizer uma palestra cheia de termos difíceis, muitos poderão pensar que você é uma pessoa culta, mas poucos vão entender a mensagem. Fale para esclarecer, mas principalmente para consolar. A dor e o sofrimento esperam consolo em toda parte.
Perante o sofrimento. Indagado sobre o comportamento do espírita perante o sofrimento, Chico deu a seguinte resposta: o espírita chora escondido, depois lava o rosto e vai atender a multidão sorrindo. Chico Xavier e a política. Chico, estou descrente dos políticos. Com raras, embora notáveis exceções, esquecem-se do interesse público e só cuidam de si mesmos. Não vou votar em mais ninguém. Todos esperávamos a resposta dele. E ele disse: votar em branco ou anular não ajuda muito. Mas são decepcionantes no desempenho de suas funções. Se você os considera assim, escolha o que lhe inspirar mais confiança. Mas não é um direito que a pessoa tem de votar em branco ou anular o voto, Chico? Pode até ser, mas antes do direito está o dever. Não podemos ser tão indiferentes. Devemos ser mais patriotas. Nosso Brasil é um país lindo e muito generoso. O tempo é surdo. Outro dia, o espírito de Emmanuel me disse: o tempo é surdo. Por mais que a gente fale, ele não nos escuta, ele não para. Não podemos brincar com ele. Se podemos utilizá-lo para a reparação de nossos erros, melhor não desperdiçá-lo. Tenho este direito. A minha mediunidade, disse Chico Xavier, a minha vida, dediquei à família, aos amigos, ao povo. A minha morte me pertence. Tenho este direito. Ninguém pode mexer em meu corpo. Ele deve ir para a Mãe Terra. Liberdade e livre-arbítrio. Para termos uma ideia da grandeza e da bondade de Deus, Ele nos deu a liberdade de ação pela lei do livre-arbítrio. Por ela, todos nós, os humanos da Terra, temos liberdade de agir como quisermos. Entretanto, com certeza, para controlar a nossa vida, colocou Deus ao lado da lei do livre-arbítrio, a lei de causa e efeito, pela qual cada um de nós será responsável por aquilo que fizer. Através da lei de causa e efeito, a sabedoria divina tem conhecimento de tudo o que fizemos antes. Nós fazemos o que queremos, mas, atrás do que fizermos, temos as consequências. Não pode haver forma mais sábia e perfeita de fazer justiça aos nossos atos. Dele. Chico insiste sempre que, como médium, ele é apenas um servidor imperfeito do Cristo. Quando fala sobre ele, o Mestre enternece-se e enternece. Dele é a luz que ilumina, dele é a face que consola, dele é a mensagem que pacifica, dele é a força que movimenta, dele é a bênção que renova, dele é o caminho que conduz, dele é a verdade que liberta, dele é a vida que triunfa. Viver é preciso. Outro dia apareceu aqui um homem dizendo que estava com vontade de morrer para ser feliz. Se o Senhor ainda não construiu o reino de Deus dentro do seu coração, não adianta sonhar com o céu.
Querer morrer pensando que vai ser feliz é enfermidade do espírito. Morrer não é tudo. Precisamos saber o que somos, disse Chico. É isto que nós, os espíritas, precisamos entender. Estamos todos encarcerados em nós mesmos. Precisamos perder a ilusão de um céu próximo, de uma santidade imaginária, de ter feito sem fazer, de estarmos próximos do reino de Deus. Quando desencarnarmos, vamos ficar por aqui mesmo, até melhorarmos por dentro. Economia verbal. Uma das vezes em que esteve muito doente, Chico recebeu um conselho inusitado de certa enfermeira do mundo espiritual que estava sempre próxima. Procure não falar muito, Chico. Quem fala demais perde saúde. Jesus já nos advertia há 2000 anos quando disse: não faleis muito. Um tanto surpreso, o enfermo explicou que até se considerava uma pessoa calada. Ouviu em resposta: deveria ser mais. Além do cansaço. Outro dia, me perguntaram por que eu continuo trabalhando apesar da enfermidade, das limitações. Respondi: estou doente, mas ainda não cheguei à inutilidade. Ou fazemos ou fica por fazer. Ninguém pode fazer o que temos que fazer. A gente tem que aguentar. A desistência do dever gera um complexo de culpa muito grande. Amor à vida. Amo a vida. Aceito, mas não favoreço a morte. Tomo os remédios que os médicos me receitam com disciplina e fé, de maneira que quando eu morrer, você pode mandar escrever no meu túmulo: aqui jaz Chico Xavier, muito a contragosto. O lírio e o sapo. Resposta de Chico Xavier a uma jovem que queria desenvolver vidência para ver os bons espíritos. Quem vê o lírio, vê também o sapo. A delicadeza no trato com as pessoas é um traço marcante na personalidade de Chico. Ele esperou que a moça se retirasse para retomar o tema e completar. Muita gente quer desenvolver vidência, psicografia, desenvolver isto, desenvolver aquilo. Por que não desenvolver antes o trabalho, a bondade, a paciência, a compreensão? A hora. Outro dia, estava me sentindo muito mal e comecei a pensar: meu Deus, estou sem poder andar, quase sem poder escrever aos amigos, quase sem poder psicografar, quase sem poder ouvir, minha voz está um sopro. Perguntei a Emmanuel: quando é que eu me vou? Ele me respondeu: nem fale isso. Enquanto você estiver podendo fazer uma prece por alguém, estará sendo útil. Deus é quem sabe. Outro dia, perguntei a uma enfermeira do plano espiritual que tem velado por mim qual irmã devotada: estou perto da morte? A resposta não me cabe. O negócio de morrer somente Deus é quem sabe. Minha tarefa é ajudá-lo a viver. Chico Xavier diante da morte.
É muito custoso a gente estar à frente da morte consciente. É uma beleza terrível. As pedradas das margens do caminho ferem e matam. Minha riqueza são meus amigos fiéis. Preparo-me para voltar a casa, depois de um longo dia de trabalho. Nada fiz para merecer um bom lugar, mas quero dizer a vocês que onde quer que eu esteja, sempre vou me lembrar das nossas terças-feiras. Resposta divina. O Velho Testamento, que é a palavra dos profetas, é o homem desesperado com os problemas da vida criados por ele mesmo, batendo a porta de Deus. O Novo Testamento, contendo os ensinamentos de Jesus, é a resposta de Deus ao homem de todos os tempos. Evangelizar, consolar e esclarecer. Reviver a palavra de Jesus, amparar e consolar os aflitos, abrir as portas aos que desejam aprender, eis as mais nobres tarefas das casas espíritas contidas nesta frase de Chico. O centro espírita foi feito para evangelizar, consolar e esclarecer. Libertação antecipada. Às vezes, queremos uma libertação antecipada de nossas dores. Muitas provas foram escolhidas por nós antes de renascermos, para não incidirmos nos mesmos erros. A libertação antecipada pode ser uma ruína, não um benefício para nós. A doença do corpo pode significar a cura do espírito. Medida saneadora. O sexo é um santuário. Tanto é um santuário que Deus permitiu que ele governasse a reencarnação. Proteger e preservar o sexo é obrigação e medida saneadora de distúrbios mentais. Não vem de Deus. Toda vez que nos descuidamos do patrimônio do corpo, abusando e afrontando os perigos da vida, e chegamos à morte, esta morte não vem de Deus. Tudo que vem de Deus vem devagar. Não se sente caído. Tudo que Jesus falou no Sermão da Montanha foi ao coração, ao sentimento. Não disse nada ao raciocínio, porque é pela inteligência que caímos. Ele não disse bem-aventurados os inteligentes. Chegou mesmo certa vez a dar graças ao Pai por ter ocultado os segredos do céu aos sábios e inteligentes. Quem cai pelo amor, o próprio motivo da queda faz com que se reerga, mas quem cai pela inteligência não se sente caído. Os olhos da fé. Meu Deus, a vida é tão bela. Uma folha de qualquer planta vista com os olhos da fé é tão bela quanto uma página de Shakespeare. O caminho. Os anjos, espíritos puros, têm muita pena de nós, porque eles já passaram por todo este sofrimento que estamos passando, só que não existe outra maneira de evoluir. Temos de passar pela fieira da ignorância e do sofrimento. Justiça divina, disse-nos Chico. A base de toda a justiça com que Deus governa o universo está contida nesta frase de Jesus: a cada um segundo as suas obras. Como estava lá? A gente reencarna como estava lá.
por muito que nossos pais nos amem, eles só podem nos dar um enxoval. O corpo já vem pronto, renascemos como estávamos lá e vamos para lá como estamos aqui. Doutrina e movimento. O ideal que nos une está acima do movimento que nos aproxima. Em Espiritismo, devemos procurar o que nos una e não o que nos separe. Casa e causa. Precisamos de muito amor à casa espírita, mas de mais amor à causa espírita, se bem que um pouco de amor à casa ajuda a causa. Entre a casa e a causa, fiquemos sempre com a causa. O Evangelho e o acaso. Disse Chico: toda vez que as circunstâncias te induzam a ouvir as verdades do Evangelho, não penses que o acaso esteja presidindo a semelhantes eventos. Forças divinas estarão agindo a fim de que te informes quanto ao teu próprio caminho. Justiça e misericórdia. Toda vez que a justiça divina nos procura para acerto de contas, se nos encontra trabalhando em benefício dos outros, manda a misericórdia divina que a cobrança seja suspensa por tempo indeterminado. O reino de Deus. O reino de Deus estará constituído quando pudermos entender Deus como Jesus o entende. É o mesmo que construir uma estação receptora dentro de nós, a ponto de receber uma mensagem diretamente da divindade. Removei a tampa. Tanta gente me perguntou, nos mais diversos centros em que estive, se era preciso destampar os litros para a fluidificação das águas, que acabei levando a questão a Chico. Eis a resposta. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, já à porta do túmulo, disse: removei a pedra. Ora, quem tem poder para devolver a vida a um morto de 4 dias poderia facilmente remover a pedra através de um fenômeno de efeito físico. Talvez para nos ensinar que o serviço deve ser compartilhado. Ele deixou aos circunstantes a tarefa de remover a pedra. A fim de colaborarmos com os espíritas, acho que poderíamos remover pelo menos a tampa. A facilidade não ensina. Costumamos exagerar muito a questão das dificuldades e do sofrimento. Dizia o Chico naquela tarde em que nos encontrávamos à sua volta: é preciso ver as coisas por outros ângulos. Não paramos para pensar, por exemplo, na dor que impomos aos animais, quer nos maus tratos, quer nas matanças. Muitas vezes as dificuldades são cercas de Deus para que erremos menos. Lembro-me que, quando o personagem Ricardo, do livro Nosso Lar, preparava sua volta ao corpo, após visitar a família espiritual durante um desdobramento, os filhos indagam o que poderiam fazer por ele enquanto estivesse reencarnado, e ele responde: roguem a Jesus para que nunca disponha de facilidades na terra. A facilidade nunca ensinou nada a ninguém. Parece que quanto mais facilidades temos, mais insensíveis ficamos. Então, talvez o caminho seja mesmo o da dificuldade e da dor. Ouvintes e praticantes.
Naquele dia, Chico, recordando o livro Paulo e Estevão, destacou a frase de Estevão: "A palavra de Deus tem ouvintes e praticantes." Falou então da necessidade de praticarmos o que ouvimos. Sua voz mansa e agradável penetrou nossos ouvidos como se fora música celeste. Se sabemos que o bem triunfará sobre o mal, que a luz dissipará as trevas e que o amor vencerá o ódio, e não fazemos nada para espalhar o bem, acender a luz e exemplificar o amor, então os ensinamentos do Cristo nos têm sido ministrados em vão, e as palavras de Jesus não têm encontrado eco em nossos corações. Porque se sabemos e não fazemos, a nossa culpa será maior do que a daqueles que não fazem por não saber. Recordemos o apóstolo Tiago em sua epístola, quando disse: "Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos." Ninguém está obrigado. O prolongado trabalho na seara da psicografia há de ser acrescentado mais sabedoria à sabedoria do Chico. Às vezes, as lições brotam de sua memória como ecos. Por mais difíceis que sejam, ganham a beleza da simplicidade quando interpretadas por ele. A bondade divina deixa livres as criaturas para a aquisição do conhecimento. A emancipação íntima surgirá para a consciência, à medida que a consciência se disponha a buscá-la. Deus não nos obriga, basta recordarmos Jesus. "Vinde a mim todos vós que vos achais aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei." Ele fez o convite, mas não nos obrigou. "Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me." Se alguém quiser, ninguém a isto está obrigado. Após a ressurreição de Lázaro, Jesus nos dá uma notável lição quando acrescenta: "Desatai-o e deixai-o ir." Era o sinal para que ao ressuscitado fosse dada também a liberdade de dispor como quisesse da vida que acabara de receber. Ele devolveu a vida a Lázaro e mandou deixarem-no livre. Tão diferente de nós, quando concedemos alguma ajuda material. Quase sempre nos ocorre policiar e recomendar o que deve ser feito dela. Jesus e nós. Ao discorrer sobre o que a sabedoria divina espera de nós, Chico disse que não podemos fazer o que Jesus fez, mas executar nossa parte sempre é possível. Não podemos dizer ao paralítico: "Levanta-te e anda", como Jesus fez, mas podemos cooperar na compra de uma cadeira de rodas ou de um par de muletas. Não podemos transmitir um passe e curar as feridas de uma pessoa, como fez Jesus, mas devemos ajudar na aquisição de uma pomada que lhe alivie as dores. Não podemos multiplicar 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão de mais de 5.000 pessoas, como fez Jesus. Mas dar um pão a quem o pede está ao nosso alcance. Não podemos tocar os olhos de um cego e fazê-lo enxergar, como fez Jesus. Mas ler uma página que lhe conforte o coração é tarefa mínima. Não podemos ressuscitar um morto de 4 dias, como fez Jesus, mas o consolo à família que ficou, muitas vezes sem esperança e sem fé, é sempre possível. Evangelho e esforço.
Chico é a simplicidade falando. As palavras de Jesus, quando comentadas por ele, têm um novo sabor. Quantas vezes não li essas mensagens, essas passagens, sem atinar com o sentido profundo que elas encerram? Quando ele cura um paralítico, diz em seguida: levanta-te e anda. Ele devolveu os movimentos, mas a obrigação de levantar-se e de andar com o próprio esforço era do paralítico. Quando ele cura um cego, os judeus foram saber do cego o que ele lhe havia feito. Não sei, ele me mandou que fosse até o tanque, fui, lavei-me e vi. A obrigação do cego de ir e lavar-se para que visse não foi extinta. Antes de ele multiplicar os pães e os peixes, perguntou: quantos pães tendes? 5 pães e 2 peixes. Ele então abençoou aqueles alimentos e fez a multiplicação, mas a multidão teve que dar a sua parte, no caso, os pães e os peixes. Antes de ele ressuscitar Lázaro, foi até a porta do túmulo e disse: Lázaro, vem para fora. A vida foi-lhe restituída, mas a obrigação de sair do túmulo mobilizou as forças de Lázaro. Jesus sempre dá as condições, mas não dispensa o esforço de cada um. Pelo menos foi isso que deduzi destes comentários de Chico. No íntimo de cada um. Chico, de quem a culpa de nossas instituições serem tão desorganizadas? Explico-me. Um amigo estrangeiro tentou arrumar os papéis para morar no Brasil, mas acabou desistindo, tendo em vista a morosidade e a desorganização de nossas instituições governamentais. O amigo de país distante mostrou-se inconformado com a lentidão de nosso progresso, em contraste flagrante não só com as riquezas naturais de que somos dotados, mas também com a bênção de não sermos um país assolado por furacões, terremotos, vulcões, guerras e nem cultivarmos ódios raciais e religiosos. Chico ouviu com paciência todo o relato para depois dizer: o espírito de Emmanuel escreveu no livro há 2000 anos que a culpa é do homem por teimar em não compreender que a reforma das instituições tem de começar no íntimo de cada um. Chico acrescentaria, ainda lembrando o sábio Emmanuel, que coletividades ociosas e indiferentes receberão administrações desorganizadas. Supérfluo e necessário. Infelizmente, não deu para anotar tudo, mas o que se segue é material para longas reflexões. Disse Chico: uns queriam um emprego melhor, outros só um emprego. Uns queriam uma refeição mais farta, outros só uma refeição. Uns queriam uma vida mais amena, outros apenas viver. Uns queriam pais mais esclarecidos, outros ter paz. Uns queriam ter olhos claros, outros enxergar. Uns queriam ter voz mais bonita, outros falar. Uns queriam silêncio, outros ouvir. Uns queriam sapatos novos, outros ter pés. Uns queriam um carro, outros andar. Uns queriam o supérfluo,
outros, apenas o necessário. O apóstolo Paulo diz em sua epístola aos Filipenses: aprendi a contentar-me com o que tenho. Agora, o que surpreende é que, quando Paulo escreveu aos Filipenses, estava preso em Roma. Ninguém. Sereno, Chico fala sempre com suavidade. A ênfase para ele, deduzo, deve ficar no exemplo, no testemunho, não somente nas palavras. Raras vezes é incisivo. Aí é preciso redobrar a atenção, como nos seguintes alertas. Ninguém é suficientemente bom para julgar os maus, humilde para julgar os orgulhosos, caridoso para julgar os egoístas, sábio para julgar os ignorantes, sincero para julgar os falsos, justo para julgar os injustos, forte para julgar os fracos, grato para julgar os ingratos, puro para julgar os pecadores, fiel para julgar os que desertam dos deveres. Na verdade, ninguém é suficientemente perfeito para exigir dos outros o que ainda não realizou dentro de si. Recordemos Jesus, que sendo suficientemente bom, justo, sábio e perfeito, não nos julga, e sim nos ama a todos nós, que ainda odiamos, perseguimos e invejamos. Nós e os outros. Tomar o lugar dos outros, ensina Chico, é uma prova dura para nosso egoísmo e orgulho. Contudo, é indispensável para que aprendamos a avaliar a extensão de sua dor. Recomendamos resignação ao companheiro sem pernas, mas praguejamos ao tropeçar. Pedimos aceitação ao companheiro cego, mas nos irritamos com um cisco no olho. Mencionamos resgate ao companheiro sem braços, mas esbravejamos com uma batida de cotovelo. Lecionamos economia ao companheiro que vive com salário mínimo, mas fazemos greve quando nosso aumento demora. Receitamos calma ao companheiro surdo e nos desesperamos quando perdemos a audição por algumas horas. Pedimos paciência ao companheiro mudo e nos afligimos quando ficamos afônicos. Quando visitados pela provação, deveríamos seguir os bons conselhos que traçamos para os outros, não é mesmo? Respondemos meio sem jeito. Espiritismo sem Jesus. Chico, estão querendo separar a parte científica, filosófica e religiosa da doutrina, dizendo que o Espiritismo não é religião, isto é, estão querendo tirar Jesus do Espiritismo. O que você acha de tudo isso? A resposta não se fez esperar. Se tirarmos Jesus do Espiritismo, vira comédia. Se tirarmos religião do Espiritismo, vira um negócio. A doutrina espírita é ciência, filosofia e religião. Se tirarmos a religião, o que fica? A filosofia humana, embora seja uma conversa sem fim, tem ajudado a clarear o pensamento, mas não consola perante a dor de um filho morto. A ciência humana, embora seja uma pergunta infindável, está aí em nome de Deus. Antigamente, tínhamos a varíola, mas Deus, inspirando a inteligência humana,
nos deu a vacina e hoje a varíola está quase eliminada da face da terra. Sofríamos com o problema da distância, mas a bondade divina, inspirando a cabeça dos cientistas, nos trouxe o motor. Hoje temos o barco, o carro, o avião, suprimindo distâncias, o telefone aliviando ansiedades, a televisão colocou o mundo dentro de nossas casas. Tínhamos medo da escuridão, mas a misericórdia divina nos enviou a lâmpada através da criatividade humana. A dor nos atormentava, mas a compaixão divina nos enviou a anestesia. Há, porém, uma coisa em que a ciência não tem conseguido ajudar. Ela não tem conseguido eliminar o ódio do coração humano. Não há farmácias vendendo remédios contra o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a inveja, o ciúme. Não podemos pedir misericórdia a um computador. Jesus, porém, está na nossa vivência diária, porquanto, em nossas dificuldades e provações, o primeiro nome que nos lembramos capaz de proporcionar-nos alívio e conforto é Jesus. De maneira que, se tirarmos religião, fica um corpo sem coração. Se tirarmos a ciência, fica um corpo sem cabeça. E se tirarmos a filosofia, fica um corpo sem membros. O joio e o trigo. Conversava com Chico sobre as dificuldades do testemunho pessoal, de dar consequência às palavras, praticando o que se prega nas tribunas. Ouvi o seguinte: outro dia, um confrade apareceu aqui e me disse: Chico, tenho falado muito sobre o amor aos inimigos, perdão, fraternidade, aceitação, tolerância. Tenho também refletido muito sobre isso e cheguei à conclusão de que é muita hipocrisia minha continuar pregando, pois não gosto de muita gente, tenho alguns inimigos, detesto um cunhado meu. Descobri que sou egoísta, vaidoso, ciumento, pretendo não mais aceitar convites para palestras, pelo menos serei mais coerente. Respondi a ele: se cada um só fizer palestras sobre as virtudes que possui, vamos ter poucos palestrantes neste mundo. Aparências. Quando Chico foi pela primeira vez a um programa de televisão chamado Pinga Fogo, da TV Tupi, exibido em 28 de julho de 1971, um dos maiores índices de audiência dos programas de televisão até hoje, recebeu críticas de alguns espíritas. Diziam que ele estava muito bem vestido, terno, gravata e uma peruca que, diga-se de passagem, ficou-lhe muito bem, que o terno devia ter custado uma fortuna, que deveria ter ido como sempre se vestiu, que a roupa havia descaracterizado sua simplicidade e humildade, como se essas virtudes fossem externas. Jesus disse que o reino de Deus não virá com aparências exteriores. Mas o que esses confrades não sabiam, não devem saber até hoje, é que o terno lhe foi emprestado por um grande amigo de São Paulo e que este passou a guardá-lo como uma de suas mais preciosas relíquias. Essas críticas não o deixavam magoado, só um pouco triste. Certo dia, refletindo sobre o assunto, Emmanuel veio dizer-lhe: não dê muita importância a essas críticas. Você estava ali como funcionário do Espiritismo. Se você fosse pingando lama,
eles iriam dizer que a empresa estava falindo. Revelações. Conversava com Chico sobre o nascimento de Jesus. Fiz-lhe algumas perguntas sobre os acontecimentos daquela noite eterizada, a respeito dos quais há poucas luzes. Chico começou a falar daquela estrela que brilhou guiando os reis magos, quem eram eles, a hora do nascimento, a natureza do corpo de Jesus, sua vida dos 13 aos 30 anos, período em que os evangelistas o perderam. Assunto palpitante. Fui crescendo em interesse e não me contive. Chico, deixe-me contar essas coisas no meu livro. Escrevi à época Chico de Francisco. Vai ser um sucesso. Surpreso, ele, depressinha, deu um puxão de orelha em meu entusiasmo. Estou contando para instruir você. Se fosse para pôr em livros, botava nos meus uais. Orientações. Um grande amigo, já no 5º ano de medicina, estava indeciso quanto ao rumo a ser tomado. Seu coração pedia cardiologia, mas não conseguia definir se cirúrgica ou clínica. Certo dia, perguntou-me: será que eu conseguiria uma orientação através de Chico? Respondi-lhe: vou a Uberaba no próximo sábado e, se Jesus permitir, deverei estar bem próximo dele. Quando você passar, posso tentar interceder, mas vou logo avisando que a fila é grande. Lá pelas tantas da madrugada, ele, a esposa e a irmã chegaram perto do médium. Antes que pudesse explicar que se tratava de um amigo, Chico olhou e disse: você não nasceu para abrir corpos de gente viva. Seu coração está certo, sua área é cardiologia, mas a clínica, não a cirúrgica. Você vai ajudar muita gente, mas com remédios. Depois falou no mesmo tom à irmã dele: você está no caminho errado. Ela havia passado em sociologia na Unicamp. Faça medicina, você será uma ótima pediatra. Para a esposa, a quem se dirigiu em seguida, Chico ajuntou: a única que está no caminho certo é a senhora. Clínica geral, não é mesmo? Era. O tempo passou, o amigo e a esposa são médicos em São José do Rio Preto, enquanto a futura socióloga se transformou em ótima pediatra, clínica em São Paulo, feliz com a vida e com a profissão. Nosso Lar e o Barbeiro. Chico estava psicografando Nosso Lar. Numa das raras pausas que se permitia, saiu para fazer a barba. O barbeiro era dos antigos, metódico, colocou-lhe a toalhinha sob o queixo, ensaboou-lhe o rosto. Essa rotina ordeira foi interrompida na primeira raspada. Chico, estou sentindo muita tonteira. Parece que vou desmaiar. Posto em descanso no relativo conforto da cadeira, olhos cerrados, Chico inquietou-se, abriu os olhos e viu um espírito trevoso que enleava o barbeiro, dizendo-lhe aos ouvidos: corte a garganta dele, corte! Com o fio da navalha sobre o pescoço do Chico, o pobre homem não via nem ouvia o espírito, mas sofria-lhe as influências. Daí, aquelas sensações estranhas, o afrouxamento dos controles, voltou a dizer: Chico,
Não sei se vou dar conta de terminar sua barba. Não se preocupe, meu irmão, barba é assim mesmo. A gente faz quando dá certo. Se não der hoje, a gente faz amanhã. Naquele momento, conta Chico, depois de uma pausa na conversa, tudo o que eu queria era que ele tirasse a navalha do meu pescoço. Concluindo, explicou que eram as trevas querendo impedir que nosso lar fosse concluído e viesse a luz espargir luz. Ao relembrar e escrever este caso, reflito que Nosso Lar é o livro mais lido de toda a literatura mediúnica recebida por Chico Xavier. Um verdadeiro best-seller, com mais de 1.500.000 exemplares vendidos. Cacilda Becker. A atriz Cacilda Becker desencarnou trabalhando durante a apresentação de uma peça importante na capital paulista. 2 anos depois que a grande dama saiu de cena, houve um encontro de seu filho Luiz Carlos Becker Fleury Martins com o Chico. Tratando-o pelo apelido, Chico dirigiu-lhe a palavra nestes termos: Cuca, meu filho, gostei muito do seu bilhete. O moço embatucou. Havia um engano ali, mas deixou a conversa fluir. Chico repetia a referência mais uma vez. Na terceira, Luiz Carlos não se segurou. Desculpou-se, falou do possível engano, não escrevera bilhete algum endereçado a Chico. Não foi para mim, meu filho, foi para sua mãe. Mamãe, vá em paz, aqui a gente se vira. Sacudido pela emoção, Cuca quis saber como Chico tivera conhecimento do bilhete que colocara sob a cabeça de sua mãe minutos antes de o corpo dela baixar à sepultura. Era coisa muito íntima sobre a qual não fora dito uma palavra a ninguém. Foi a Cacilda que me contou, respondeu singelamente Chico. Impressionado pela revelação, Cuca contou-lhe que, na noite anterior, cedendo ao desespero, fizeram uma prece dramática sobre um viaduto. Recordou-a palavra por palavra. Jesus, se o Senhor existe mesmo, estenda-me suas mãos, mas não demore, senão não vai dar tempo. Agora precisava saber mais, queria detalhes. Chico, em voz mansa e cadenciada, atendeu-lhe o pedido. Estou de passagem por São Paulo, hospedado na casa de Galves e da Nena. Sua mãe, ontem à noite, entrou no quarto e pediu ansiosa: Chico, você precisa resgatar meu filho. Amanhã, às 15 horas, ele estará nos diários associados. Cuca estremeceu. Entendeu ali que Jesus lhe havia estendido as mãos. Desde então, tornou-se espírita. Sacrifícios do amor. O ano era 1997. Numa terça-feira à noite, quando chegamos para visitá-lo, ele contou-nos o seguinte caso. Hoje minha mãe me apareceu e disse-me: meu filho, após tantos anos de estudo no mundo espiritual, estou me formando hoje assistente social. Venho me despedir e dizer que não mais vou aparecer a você. Mas a senhora vai me abandonar? Não, meu filho. Imagine você que seu pai precisa renascer e disse que só reencarna se eu vier como esposa dele.
Fui falar então com a Cidália, sua segunda mãe, que criou vocês com tanto carinho e jamais fez diferença entre os meus filhos e os dela. Ela contou-me que também precisa voltar à terra. Então eu lhe disse: Cidália, você foi tão boa para meus filhos, fez tantos sacrifícios por eles, suportou tantas humilhações. Nunca me esqueci quando você disse ao João Cândido que só se casaria com ele se ele fosse buscar meus filhos que estavam espalhados por várias casas para que você os criasse. Desde minha decisão de voltar ao corpo, tenho refletido muito sobre tudo isso e venho perguntar-lhe se você aceitaria renascer como nossa primeira filha. Abraçamo-nos e choramos muito. Quando me despedi dela, perguntei-lhe: Cidália, há alguma coisa que eu possa fazer por você quando for sua mãe? Ela me disse: Dona Maria, eu sempre tive muita inclinação para a música e não pude me aproximar de um instrumento. Sempre amei o piano. Pois bem, minha filha, vou imprimir em meu coração um desejo para que minha primeira filha venha com inclinação para a música. Jesus há de nos proporcionar a alegria de possuir um piano. A esta altura da narrativa, Chico estava banhado em lágrimas e nós também, mas continuou a falar de Dona Maria. Seu pai vai reencarnar em 1997. Vou ficar junto dele por aproximadamente 3 anos e renascerei nos primeiros meses do ano 2000. Mas a senhora já sofreu tanto e vai renascer para ser esposa e mãe novamente? São sacrifícios do amor. Até um dia, meu filho. Neste momento, concluiu o Chico, também ela começou a chorar. Saudades de Jesus. Estávamos na residência de Chico. Seu estado de saúde não lhe permitia deslocar-se até o centro. A multidão se comprimia lá na rua em frente. Quando o portão se abriu, a fila de pessoas tinha alguns quarteirões. Foram passando uma a uma em frente a Chico. Pessoas de todas as idades, de todas as condições sociais e dos mais distantes lugares do país. Algumas diziam: eu só queria tocá-lo, meu maior sonho era conhecê-lo, só queria ouvir sua voz e apertar sua mão. Uns queriam notícias de familiares desencarnados, espantar uma ideia de suicídio. Outros nada diziam, nada pediam, só conseguiam chorar. Com uma simples palavra de Chico, seus semblantes se transfiguravam, saíam sorridentes. Ao ver as pessoas ansiosas para tocá-lo, a interminável fila, a maneira como ele atendia a todos, fiquei pensando: meu Deus, a aura de Chico é tão boa, seu magnetismo é tão grande, que parece que pulveriza nossas dores e ameniza nossas ansiedades. De repente, ele se volta para mim e diz: comove-me a bondade de nossa gente em vir visitar-me. Não tenho mais nada para dar, estou quase morto. Por que você acha que eles vêm? Perguntou-me e ficou esperando a resposta. Aí pensei: meu Deus, frente a um homem destes,
A gente não pode mentir nem dizer qualquer coisa que possa vir a ofender a sua humildade, embora ele sempre diga que nunca se considerou humilde. Comecei então a pensar que quando Jesus esteve conosco, onde quer que aparecesse, a multidão o cercava. Eram pessoas de todas as idades, de todas as classes sociais e dos mais distantes lugares. Muitos iam esperá-lo nas estradas, nas aldeias ou nas casas onde ele se hospedava. Onde quer que aparecesse, uma multidão cercava, tanto que Pedro lhe disse certa vez: bem vês que a multidão te comprime. Zaqueu chegou a subir numa árvore somente para vê-lo. Ver, tocar, ouvir, era só o que queriam as pessoas. Tudo isso passou pela minha cabeça com a rapidez de um relâmpago. E como ele continuava olhando para mim, esperando a resposta, animei-me a dizer: Chico, acho que eles estão com saudades de Jesus. Palavras tiradas do fundo do coração. Penso que elas não ofenderam sua modéstia. A multidão continuou desfilando. Todos lhe beijavam a mão e ele beijava a mão de todos. Lá pelas tantas da noite, quando a fila havia diminuído sensivelmente, percebi que seus lábios estavam sangrando. Ele havia beijado a mão de centenas de pessoas. Fiquei com tanta pena daquele homem. Nos seus 88 anos, mais de 70 dedicados ao atendimento de pessoas, que me atrevi a lhe perguntar: por que você beija a mão deles? A humildade de sua resposta continuará emocionando-me sempre, porque não posso me curvar para beijar-lhes os pés. Ouvindo Chico Xavier. A liberdade é necessária, mas as liberdades são perigosas. O criminoso está fora de si, mas não está fora da responsabilidade. Quem lança muito a culpa nos outros é porque não aceita as culpas que tem. Se a pessoa não conhecesse o mal, não veria o mal nos outros. Ninguém está bem quando ultrapassa os limites estabelecidos pela lei. Queixou-se, não ama. Acusou, não ama. Nenhum de nós pode saber o passado real. Eu sempre vivi embaixo de tempestade. Vivi tanto embaixo de tempestade que não sei como sair dela. Somos um povo destinado ao cristianismo. Precisamos ter mais amor à pátria. Não deveríamos ser tão indiferentes. Deveríamos ler mais. Eu gostaria de acertar mais, porém nem sempre posso. Paciência é saber esperar com calma. O rio só atinge outras paragens nas grandes enchentes. A doutrina de Jesus é nosso maior cabedal, mas os homens desfiguram o ideal. A desencarnação não é tudo. Precisamos saber o que somos. Vencer a nós mesmos é muito difícil. Vocês acham que cumpri meu dever. Acham que sou, mas não sou. Acham que fiz, mas não fiz. A Terra sem Jesus seria como um planeta sem luz. Todo desperdício é contra a lei do equilíbrio. Tudo que estiver sobrando em nossa casa estará fazendo falta em algum lugar. Tudo que desperdiçarmos, tudo que não valorizarmos poderá nos faltar na outra encarnação. Lar, paz, afeto, saúde,
bens materiais. O remorso pesa mais no coração do que o sacrifício. O amor é uma lei. Quem não ama está fora da lei. O esquecimento na reencarnação é uma terapia de Deus. O esquecimento na reencarnação é uma anestesia de Deus para a cirurgia da vida. A verdade opera através das circunstâncias. A verdade é de Deus. O maior patrimônio da criatura é a consciência tranquila. Um pai de família sem emprego é comparável a uma fortaleza desguarnecida. A obsessão não é senão a guerra dos sentimentos. Nós temos uma doutrina de aperfeiçoamento, não de perfeição. A religião é a única força para combater o cio que aparece em nós. Muita coisa que nos acontece e que não queremos aceitar, acontece para o nosso bem. Jesus é sempre novidade. Dever não cumprido é deserção. Só compreendem os que estão construindo. Tanto na terra como no mundo espiritual, só para o desordeiro existe desordem. Nostradamus fez a profecia, mas não ensinou o caminho. Sem sabedoria não há caminho, mas sem amor não há luz. Justiça sem amor é como terra sem água. Retrato de Jesus. Chico, estão dizendo que aquela carta enviada da Galileia pelo senador romano Públio Lentulus ao imperador Tibério César, em que traça o perfil de Jesus, não é autêntica. O que você poderia nos dizer a respeito? É autêntica. Foi encontrada nos arquivos de Roma. Eu a li antes de receber o livro há 2000 anos. Eis a carta. Sabendo que desejas conhecer quanto vou narrar, existindo nos nossos tempos um homem, o qual vive atualmente de grandes virtudes, chamado Jesus, que pelo povo é inculcado profeta da verdade, e os seus discípulos dizem que é Filho de Deus, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas que nela se acham e que nela tenham estado. Em verdade, ó César, cada dia se ouvem coisas maravilhosas desse Jesus. Ressuscita os mortos, cura os enfermos. Em uma só palavra, é um homem de justa estatura e é muito belo no aspecto. Há tanta majestade no rosto que aqueles que o veem são forçados a amá-lo ou temê-lo. Tem os cabelos da cor da amêndoa bem madura, são distendidos até as orelhas e das orelhas até as espáduas. São da cor da terra, porém mais reluzentes. Tem no meio de sua fronte uma linha separando os cabelos. Na forma em uso nos nazarenos. O seu rosto é cheio, o aspecto é muito sereno. Nenhuma ruga ou mancha se vê em sua face, de uma cor moderada. O nariz e a boca são irrepreensíveis. A barba é espessa, mas semelhante aos cabelos, não muito longa, mas separada pelo meio. Seu olhar é muito especioso e grave. Tem os olhos graciosos e claros. O que surpreende é que resplandecem no seu rosto como os raios do sol. Porém, ninguém pode olhar fixo no seu semblante, porque quando resplende, apavora, e quando ameniza, faz chorar, faz-se amar e é alegre com gravidade. Diz-se que nunca ninguém o viu rir, mas antes chorar.
Tem os braços e as mãos muito belos. Na palestra, contenta muito, mas o faz raramente. E quando dele alguém se aproxima, verifica que é muito modesto na presença e na pessoa. É o mais belo que se possa imaginar, muito semelhante à sua mãe, a qual é de rara beleza, não se tendo jamais visto por estas partes uma donzela tão bela. De letras, faz-se admirar de toda a cidade de Jerusalém. Ele sabe todas as ciências e nunca estudou nada. Ele caminha descalço e sem coisa alguma na cabeça. Muitos se riem vendo-o assim, porém em sua presença, falando com ele, tremem e admiram. Dizem que um tal homem nunca fora ouvido por estas partes. Em verdade, segundo me dizem os hebreus, não se ouviram jamais tais conselhos de grande doutrina como ensina este Jesus. Muitos judeus o têm como divino e muitos me querelam, afirmando que é contra a lei de tua majestade. Diz-se que este Jesus nunca fez mal a quem quer que seja, mas, ao contrário, aqueles que o conhecem e com ele têm praticado, afirmam ter dele recebido grandes benefícios e saúde. Porém, a tua obediência estou prontíssimo. Aquilo que tua majestade ordenar será cumprido. Vale da majestade tua, fidelíssimo e obrigadíssimo, Públio Lentulus.